Uma boa noite a todos. Dando continuidade então nas nossas aulas de responsabilidade socioambiental e tecnologias limpas. Hoje nós vamos falar então sobre recursos energéticos. Os recursos energéticos são aqueles que fornecem energia. Eles são classificados de duas formas: recursos naturais renováveis, que são chamados de energia limpa, e recursos naturais não renováveis, que é chamado de energia suja. É chamado de energia suja, gente, porque acaba degradando o meio ambiente, tá? Assim, então, esses recursos naturais renováveis são aqueles que possuem menor impacto ambiental e eles se renovam. Por exemplo, a água, né, que se renova através do ciclo da água, árvores. Então, ou seja, se a gente cuidar, nós vamos ter sempre, tá? Eles não se esgotam na natureza. Já os recursos naturais não renováveis, ou seja, eles não se renovam. Quando acabar, acaba, não tem o que fazer. Né? Exemplo disso aí temos o carvão mineral e o petróleo, que assim que desaparecer do nosso planeta, não tão cedo não vai renovar, não vai ter como achar esse recurso. E toda a tecnologia que depende desses recursos vai se tornar completamente obsoleta, ou seja, né, veículos movidos a gasolina, ao diesel, né, por exemplo, não vão mais poder funcionar porque dependem unicamente desses produtos que não vão ter mais, não vão estar mais disponíveis na natureza. Ok? Baseado então nessas tecnologias, nesses recursos naturais renováveis, né, chamados de energias limpas, muitas empresas, muitas pessoas desenvolveram tecnologias, né, em cima desses recursos, que são chamadas de tecnologias limpas. A aula passada eu falei um pouquinho para vocês da energia solar, né, que é uma das energias mais promissoras, né, ao longo do, porque a única dificuldade que a gente tem ali, né, um pouco mais complicado, é de você adquirir as placas, os painéis solares e colocar nas casas ali. É uma energia limpa, considerada uma energia limpa devido ao baixo impacto ambiental, né? E também aos poucos vai substituir outras fontes de energia. Já existem grandes usinas, né, solares em algumas localizações no mundo. Eu vou deixar para vocês aqui, agora no momento, um vídeo que vai mostrar um pouco o que seria a energia solar. Tá? Só um minutinho. A luz solar atinge os painéis fotovoltaicos e os módulos transformam a energia do sol em eletricidade. Fenômeno este semelhante à fotossíntese. A corrente contínua de energia gerada pelos painéis é encaminhada até o inversor, onde é convertida para a corrente alternada, padrão da nossa rede elétrica. Após passar por isso, a corrente flui até um quadro elétrico do imóvel, que alimenta todas as tomadas, pontos elétricos e a iluminação da casa instantaneamente. Em resumo, o medidor de um imóvel com energia solar passa a funcionar em um sistema de débito e crédito, onde na maior parte das vezes estará gerando créditos durante todo o dia com a luz do sol e débitos à noite, quando a energia virá da concessionária. Tudo isso de forma automática e sem intervenção do consumidor. Desta forma, o cliente paga somente se houver débito, ou seja, em casos onde o cliente consumiu mais energia do que gerou. Por outro lado, se houver crédito, o cliente tem o direito de consumir esse excedente em um prazo de até 5 anos, ou poderá transferir essa energia a outro imóvel, desde que esteja na mesma área da distribuidora e possua a mesma titularidade. Com a instalação de um sistema fotovoltaico, além de reduzir a sua conta de energia, ainda estará ajudando o meio ambiente. O seu retorno de investimento é garantido ao explorar a forma mais abundante e gratuita que existe no mundo, a energia solar. Visite nosso site e solicite grátis um orçamento. www.gridtaisolar.com.br. Então, né, como nós estávamos falando, então a energia solar aí é uma fonte bastante alternativa
né, a questão da energética, do consumo de energia, principalmente nas casas, nas grandes empresas e mercados, enfim, porque ela reduz muito o custo da energia, principalmente para quem vai acabar pagando no final do mês a conta de luz. Aí. Temos a maré motriz, né, que é conhecida como a energia das marés. Essa energia ela é muito conhecida, muito parecida, aliás, com o que é como é feita a energia elétrica. Na, na base lá das praias, eles constroem algumas barragens, colocam alguns diques, os quais são responsáveis por captar a água durante a alta maré. E essa água que é armazenada é em seguida liberada quando tem a baixa maré, passando por uma turbina. E acaba essa turbina gerando, rodando e acaba gerando energia. Só que ela não é tão assim acessível quanto a energia solar, porque ela só pode ser construída, né, onde tem a maré alta e maré baixa, e nem ser isso a superior a 7 metros. Então, não é em qualquer lugar que pode ser instalado esse tipo de usina. Mas é uma fonte alternativa também considerada de tecnologia limpa. A biomassa, né, é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. Ela é obtida através, né, da decomposição de diversos recursos, como plantas, madeiras, restos de alimentos e até o lixo. Tá? O Brasil possui uma situação bastante privilegiada para essa produção desse tipo de energia, porque existem diversas áreas cultiváveis em as condições climáticas muito favoráveis para a produção da biomassa. Pode ser considerada uma fonte de energia renovável, né, por meio da intervenção humana adequada. A biomassa é uma alternativa viável para a substituição dos combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Petróleo, né, e o carvão mineral. Além disso, né, a biomassa é comumente utilizada em usinas termoelétricas para gerar eletricidade. Aqui no Brasil, 9% de toda a nossa energia elétrica produzida é gerada a partir da biomassa. Algumas vantagens da biomassa, né, é a alternativa de energia renovável, baixo custo, muito baixo custo, baixa emissão de gases poluentes e, né, produzida a partir de uma grande variedade de materiais, como já falei antes, né, materiais, madeira, né, lixo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns produtos derivados da biomassa. O etanol, que é extraído da calda da cana, né, da beterraba, do milho, no Brasil muito utilizado em veículos. Né. O biodiesel é obtida através de óleos vegetais, como a mamona, o óleo de dendê, a soja. É um produto natural e biodegradável com baixo teor poluente, usado como combustível e na produção de energia. E por fim, o carvão vegetal, né? O carvão vegetal é resultado da carbonização da lenha, ou seja, eles pegam, né, a madeira e torram ela, né? Para evitar alguns impactos ambientais é importante conhecer a origem da madeira, né? Pois boa parte dela é originada das matas nativas, então, mas também tem um baixo teor aí. Gente, então vamos falar um pouquinho da energia eólica. Energia eólica, né, é o processo pelo qual o vento é transformado em energia cinética e depois, né, consequentemente, a partir dessa energia cinética, ela acaba sendo transformada em energia elétrica e, né, direcionada até as nossas casas ali. O que eu insisto em falar da energia eólica? Gente, o Brasil está se tornando um grande produtor de energia eólica, principalmente na região Nordeste, devido à região Nordeste por ser uma região com bastante escassez de água, algum período de estiagem, né, período de seca, ela não é muito favorável à produção de energia hidrelétrica, né, a construção de barragens e tudo mais. Mas naquela região ocorre devido aos ventos alísios, né, que são devido à pressão, a pressão
terra, passam muitos ventos, né, ventos fortes ali naquela região. Então ela se tornou propícia à produção de energia eólica. Tanto, para vocês terem uma ideia, que 619 parques eólicos que estão instalados no nosso país, aqui no Brasil, 523 estão localizados na região Nordeste. Aqui, como eu falei para vocês, né, da região do período de secas e tal. E qual que é o impacto ambiental? O único impacto ambiental que vai ter na verdade, o transporte, né, que acaba daquelas hélices gigantes lá, o transporte, e você colocar aquilo acaba gerando um pequeno impacto, mas nada muito significativo. E o som, né, o barulho que faz lá é um som muito irritante para quem vive perto ali, tá? Mas também é uma grande fonte de energia limpa, renovável, porque é o movimento do vento, né? E ajuda aí tanto na produção de energia, como também, e consequentemente ajudando na produção de energia, substituindo um pouco da energia elétrica, que vem das hidrelétricas, acaba não degradando tanto assim o meio ambiente, porque a energia hidrelétrica, ela acaba gerando impactos grandes na região onde ela é construída a usina, porque uma boa parte é inundada, as pessoas têm que sair, então acaba causando impacto. Energia eólica não, tá? A construção desses parques eólicos. Vou mostrar um outro vídeo para vocês, esse é um pouquinho mais extenso, mas com relação à energia eólica, tá ok? O que o seu Romão só descobriu depois é que a propriedade dele e de alguns vizinhos ficam no caminho dos melhores ventos do mundo, ideal para a produção de energia eólica. Na fazenda foram instalados 3 aerogeradores, esses cataventos gigantes. Pelo arrendamento, o agricultor recebe R$3.000 por mês. Com o contrato, também ganhou um trator, poço, uma mini estação de energia solar e esse sistema de irrigação para 10 hectares. Foi a salvação da nossa região. Centenas de produtores rurais do Rio Grande do Norte viraram parceiros das empresas de energia eólica, que começaram a se instalar por aqui há 10 anos. Aqui nós temos um vento constante, em termos de velocidade e de direção de vento. Hoje são 2.042 aerogeradores no estado. A gente só consegue ter uma ideia melhor do tamanho desses aerogeradores quando a gente chega bem perto dessas máquinas. A média é de 100 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. A estrutura é feita ou de aço ou de concreto armado. Já as pás são de fibra de vidro e tem em média 45 metros de comprimento. Isso é maior do que a asa de qualquer avião. Um conjunto desse pode custar até R$10 milhões. Cada torre dessa produz energia suficiente para 800 casas por dia. A gente aproveita a energia cinética do movimento dos ventos para rodar as partes da turbina, que por sua vez estão acopladas a um gerador elétrico, transforma essa energia mecânica do eixo do aerogerador em energia elétrica. A capacidade de produção no Rio Grande do Norte é de 4,1 gigawatts, energia suficiente para 8 milhões de pessoas. Esse ano, a eólica se tornou a segunda maior fonte da matriz elétrica do país. Perde apenas para a hidráulica, responsável por cerca de 60% do abastecimento. Os aerogeradores são ligados a pequenas subestações por cabos subterrâneos, mas a energia não fica na região. Dessas subestações, ela segue para uma rede de transmissão nacional, que distribui para as concessionárias em estados e municípios, até chegar ao consumidor final. O consumidor brasileiro, em algum momento, ele vai começar a perceber diferença na conta de energia? Quanto à tarifa de energia, não podemos dizer que ela vai reduzir ou aumentar ou ainda permanecer como está. Tá? Isso é uma visão de longo prazo e somente com o passar dos anos nós vamos poder observar se a implementação de energia eólica no Brasil ela vai trazer um resultado inclusive para a tarifa. Hoje são 65 empresas de energia eólica no Brasil, 26 delas no Rio Grande do Norte.
Elas concorrem em leilão público para conseguir o direito de explorar esse tipo de energia no país. Os contratos são de até 30 anos. As empresas arrendam as terras onde as torres são instaladas. Elas arrendam a propriedade para permitir que o proprietário daquela fazenda eólica ele possa continuar com o seu cultivo, com a sua agropecuária, com a sua atividade normal, como ele já executava antes da chegada do parque eólico. O contrato de arrendamento é sigiloso, varia de acordo com a empresa e com a produção de energia. O valor médio pago por aerogerador é de R$ 1.300 por mês. Só tem aí. Seu Josemar tem 37 deles nos 1.000 hectares da fazenda. Houve uma geração de renda a mais, uma expectativa, né, de geração de emprego. Ele cria o gado Cindy. É como se fosse o Nelore, só que vermelho. O aerogerador não atrapalha a atividade da pecuária? De forma nenhuma. A tranquilidade está aqui. Bom negócio para os grandes e também para os pequenos pecuaristas e agricultores do semiárido. Parte do dinheiro investido pelas empresas de energia eólica é empréstimo do BNDES. Por isso, entre 0,5% e 1% desse valor precisa ser investido em projetos socioeconômicos nas comunidades dentro dos parques eólicos. Tiago coordena um desses projetos no assentamento Serra do Mel, a 40 quilômetros de Mossoró. Que tipo de problemas sociais vocês encontraram aqui? Desassistência, né? Então eles não têm abastecimento de água, não têm abastecimento de rede de esgoto, não tem transporte público, coleta de lixo. O assentamento Serra do Mel foi criado na década de 60. São 23 vilas com nomes de estados brasileiros, que abrigam cerca de 2.400 famílias. A gente tem casa e a terra. As pessoas viviam porque vinha um carro-pipa de água. O assentamento sempre teve a beira ter água. Só para a gente ter uma ideia do quanto é difícil conseguir água. Então, pessoal, como vocês viram ali na reportagem, falou o quê? Que a empresa tem que destinar de 0,5% a 1% dos lucros obtidos a projetos socioeconômicos na região. Ou seja, ela não é somente ela explorar aquilo, ela tem que investir em alguma coisa. E o que o cara falou? Que quando a empresa se instalou naquela cidade, não tinha captação da água, não tinha rede de esgoto, não tinha... até a questão do lixo era bem preocupante. Então, dessa forma, as empresas que estão explorando esse tipo de tecnologias limpas, ela tem uma responsabilidade, além de ter uma responsabilidade socioambiental, socioeconômica com a região de onde elas estão explorando esse recurso. Luzes de LED. A simples mudança para luzes, painéis e tecnologias LED provoca diminuição de energia, além de serem produtos com uma vida útil bem mais longa, né, em comparação com essas luzes normais. A luz de LED utiliza 10 vezes menos energia, economizando até 90% no valor no final do mês na conta de luz. Então, aí para casa de vocês, se vocês acham que vocês estão gastando bastante energia, né, bastante luz, tá aí uma alternativa aí considerada uma tecnologia limpa. Gente, a nossa aula fica por aqui, tá? Eu fico à disposição caso surja alguma dúvida por parte de vocês. Fiquem com Deus, beijo seus corações e até a próxima aula. Tchau, tchau.